E aí eu te pergunto, o zumbido que gera ansiedade ou é o contrário que percebe-se geralmente? As duas As duas coisas. coisas. Você tem uma retroalimentação aí, entendeu? E esse, na maioria dos casos, você falou, né? Na maioria realmente não é nada grave. Não. Geralmente é essa a questão, é um quadro ansioso que gera um zumbido, às vezes leve, moderado e grave, até mesmo grave, pode ser algo sutil, nada, o grave que eu falo, o incômodo, né? O sintoma incômodo pode representar algo que não seja grave? Então, o que só para você ter uma ideia, quando você usa recurso de audiometria para tentar medir o zumbido, ou seja, medir a intensidade daquele ruído que o paciente percebe, e o ruído efetivamente não existe, às vezes eu explico para os pacientes que se eu botasse o microfone mais poderoso do mundo na cabeça dele, ele não ia detectar aquele zumbido, porque ele não existe enquanto som, ele é uma percepção de som. Então, se você tentar medir isso, você vai chegar a valores inacreditáveis, 5 decibéis. 5 decibéis é praticamente nada, né? É um barulhinho ínfimo. E outra coisa, não existe uma relação entre esse volume do zumbido e o incômodo que ele gera. Isso já foi provado em vários estudos. Se você tem paciente com muito incômodo e, por exemplo, 5 decibéis, 2, 3 decibéis. E você pode ter um paciente sem incômodo nenhum com 10 decibéis. Então, não há Essa uma audiometria, ela é correspondência. fiel mesmo? Porque, por que eu pergunto isso? Sabe aquela sensação, às vezes, eu acredito que muita gente tenha isso, né? De estar ouvindo, mas parece que só eu tô ouvindo, né? E o zumbido é isso. Tem o zumbido, tem a pressão, tem o incômodo, tem aquele barulhinho assim que... Nossa, gente, vocês estão ouvindo isso? Não, e parece que aquilo salta aos nossos ouvidos numa proporção. Então, assim, ele é fiel nesse sentido ou realmente ele não consegue captar da forma que eu tô tendo essa percepção, né? Porque você falou que ele não é um som, às vezes, ele é uma percepção de som. Exatamente. Qual que é essa diferença? Difícil, né? É um pouco difícil às vezes para a gente explicar. O que acontece? Todos os nossos sentidos, eles têm um receptor periférico que vai transmitir as informações para o cérebro. Então, no caso da audição, esse receptor é o ouvido, tá? Hoje em dia o termo acadêmico é mais orelha, mas a gente prefere falar ouvido que o paciente entende melhor. Então, o ouvido capta o som, ele vai converter esse som em um sinal elétrico. E aí o sinal elétrico segue por vários neurônios, são várias estações, igual uma estação, uma linha de trem, uma linha de metrô, estação 1, estação 2, estação 3, até chegar no córtex, que é a parte que recebe e interpreta o som. Então, isso tudo é feito de forma elétrica, é uma questão de despolarização, entendeu? Sai potássio, entra sódio, aquelas coisas que a gente aprende lá atrás no colégio ainda. Então, se você tiver essa atividade elétrica, mas ela não foi gerada por um estímulo externo, ou seja, ela simplesmente está sendo gerada espontaneamente na via auditiva, isso vai ser o zumbido.